Olá, a TV Justiça transmite agora a sessão de julgamentos da Subseção 2, especializada em dissídios individuais do TST. Você vai acompanhar um resumo da sessão e conferir o que foi destaque na pauta do tribunal. Bom dia, muito obrigado pela atenção. Por favor, queiram sentar-se. Declaro aberta mais desta sessão da SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento os eminentes ministros e a eminente ministra que a compõem. Estendo esses cumprimentos à Sua Excelência, doutora Ivana Auxiliadora Mendonça Santos, subprocuradora-geral do Trabalho. Também estendo os cumprimentos aos senhores e senhoras advogados, senhoras e senhores servidores, na pessoa da doutora Adriana, coordenadora de secretaria desta subseção. Relator excelentíssimo, senhor ministro Cláudio Brandão, processo RO 24.054, dígito 85, de 2013, em que são partes Rosângela Rodrigues e HSBC Banco Brasil S.A., Banco Múltiplo. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Cláudio Brandão. Presidente, a preferência pelo recorrido, eu serei breve no resumo. Descaracterização de documento novo, seja porque não era novo ao tempo da decisão, seja porque não provado o fato que justificasse a sua não obtenção em momento anterior, de modo a descaracterizar, ou melhor, autorizar a rescisão da sentença, e, portanto, quanto ao primeiro tema, e também porque a decisão se baseou não apenas nesses documentos, mas no conjunto probatório, razão pela qual não procede pleito recursal, nega provimento. Da mesma forma, com relação à literal disposição de lei, especialmente na prova pericial, que a discussão em si poderia ser feita a perícia por engenheiro médico, mas na época em que produzida a prova, esse fato não foi controvertido, suma 410 deste tribunal. E erro de fato, efetivamente, o tema central da controvérsia foi objeto de pronunciamento exatamente no tema objeto da discussão recursal, que é a existência ou não de nexo de causalidade entre a patologia do aborto desenvolvido, razão pela qual também nesse ponto nego provimento ao recurso, como faço de maneira integral. Senhor presidente, como voto de maneira resumida, se houver necessidade, faço os esclarecimentos. Pois não, muito obrigado. Por hora, o voto do doutor Carlos Vinícius lhe é favorável. Eu vou indagar dos colegas se há algum destaque no voto proferido. Sem destaques, assim se decide a unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, ministro Cláudio Brandão, consignada a presença do ilustre advogado, doutor Carlos Vinícius Duarte Amorim. Obrigado, senhor presidente. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Rodrigues, processo RO 541.700, dígito 32, de 2009, em que são partes Companhia Estadual de Águas e Esgotos e Maria das Graças Coutinho do Rego Barros. Com a palavra, Sua Excelência, a eminente ministra Adelaide Miranda. É o D aqui. Me desculpe. Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário em ação rescisória proposta com fundamento em violação do inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal. A coisa julgada, em síntese, reconheceu o direito a diferenças salariais decorrentes de desvio funcional e o fez após considerar que o empregador, ora autor e recorrente, implantou um novo plano de cargos e salários e, ao assim proceder, promoveu o reenquadramento de seus empregados. A coisa julgada, então, enfrentou o enquadramento processado em relação ao réu e o reconheceu equivocado com base no amplo acervo probatório produzido.
voto, então, está assentado na premissa de que a pretensão recursal está vinculada ao reexame de fatos e provas, o que esbarra na súmula 410 desta Corte. E, por isso, estou votando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, presidente. Pois não. É o doutor Aref quem fará uso da palavra, né? Pelo tempo regimental, doutor Aref. Senhor presidente, estou pela empregada recorrida. Ah, É porque eu estou errado desculpa. na outro nome aí. Hoje eu estou um pouquinho lerdo, viu? Sem problema, Desculpe. estamos acordando. Indago dos colegas se há algum destaque no voto, Sua Excelência, eu ministro até Douglas. havia destacado esse voto pela matéria interessante que ele contém, se fere ou não a Constituição, a circunstância de novo plano de cargos e salários, estabelecer nova denominação para o cargo, um novo enquadramento. Mas o que me fez acompanhar o eminente relator foi a circunstância de que são cargos da mesma estrutura administrativa, porque até o voto transcreve a decisão do regional, onde destacou não ser possível, por exemplo, mudar de mecanógrafo para médico e engenheiro, por exemplo, mas porque eram cargos de atribuições similares, se limitou ao novo enquadramento. Frisei esse aspecto, como a gente destacou o eminente relator, para que, evidentemente, não se deixasse de observar o limite constitucional do concurso público. Mas o que me convenceu de estar a Sua Excelência com a razão foi esse aspecto, portanto, não tenho divergência. Apenas destaquei pela sutileza da matéria. Pois não. Então, assim se decide a unanimidade, nos termos do voto, Sua Excelência, o doutor ministro Douglas Alencar Rodrigues, consignada a presença do ilustre advogado doutor Aref Aceuri Júnior, peço ao setor de comunicação que anote esse voto para dar a devida divulgação. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 81.300, dígito 09, de 2009, em que são partes José Vitório Bonfim dos Santos e Telemar Norte-Leste S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, recurso ordinário contra a decisão proferida pelo Egrégio 5º Regional, que julgou improcedente a ação rescisória. Com relação aos temas indenização por danos morais e materiais e integração de diárias de viagem, o recurso ordinário não merece conhecimento, com apoio na súmula 422, na medida em que a parte não se insurge contra a afirmação regional de que esses tópicos não foram objeto do acórdão rescindendo. Por isso, não conheço do recurso ordinário com relação a esses aspectos. No que diz respeito às horas extras, a decisão rescindenda deu prevalência à prova documental em detrimento da testemunhal, de forma que a pretensão rescisória esbarra na diretriz da súmula 410. A proposta é pelo conhecimento parcial do recurso e desprovimento no mérito. Perfeito. O voto por hora é favorável ao constituinte, Sua Senhoria, doutor Aref. Eu vou indagar dos colegas se há algum destaque. Não havendo destaque, proclamo que a decisão é unânime no sentido de conhecer parcialmente do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Consignada a presença do ilustre advogado doutor Aref Júnior. Relator excelentíssimo, senhor ministro Cláudio Brandão, processo RO 1472, dígito 83, de 2012, em que são partes Marco Antônio Melo Ramires, Brasil Telecom S.A. e For Soluções em Teleinformática Ltda. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Cláudio Brandão. Senhor presidente, também, nesse caso, como a preferência é do recorrido, de maneira sintética, nega o provimento ao recurso, a aplicação da súmula 100 do TST, matéria que já foi decidida aqui na SDI. Inclusive, cito o precedente de Vossa Excelência, ministro Emanuel, um caso até que discutimos muito em relação à dúvida razoável ou não, mas como matéria simulada no cabimento de embargo de decisão de turma que julga grave de instrumento, portanto, o termo decadencial da ação rescisória ocorreu em momento pretérito àquele pretendido pelo recorrente, razão pela qual nega o provimento, senhor presidente. Pois não. O voto por hora é favorável à Sua Senhoria, doutor Aref. Eu indago dos colegas se há algum destaque no voto. Sem destaques, proclamo que a decisão é unânime, nos termos do voto do ilustre ministro Cláudio Brandão, consignada a presença do eminente advogado, doutor Aref Júnior.
Relator, excelentíssimo senhor ministro Douglas Rodrigues, processo RO 10.437, dígito 75, de 2010, em que são parte Francisco Martins Alves e Eletropaulo Metropolitana Eletricidade São Paulo, S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Douglas Alencar Rodrigues. Obrigado, presidente. Trata-se aqui de recurso ordinário contra a decisão proferida pelo Egrégio 2º Regional, que julgou improcedente a pretensão rescisória. Cuida-se aqui, senhor presidente, senhores ministros, de aferir se houve violação aos diversos preceitos legais referidos na petição inicial, em razão da vinculação imposta pelo juízo da ação matriz, da condenação ao valor do pedido líquido deduzido na petição inicial. A tese da ação rescisória vem fundada em violação do artigo 2º da Lei 5584 de 70, artigos 840, parágrafo 1º e 852b, inciso 1 da CLT, e artigos 128 e 460 do CPC. Estou, senhor presidente e senhores ministros, sustentando em síntese o seguinte: a violação do artigo 2º da Lei 5584 de 70 não pode ser reconhecida. O preceito referido trata da ação supletiva do magistrado no arbitramento do valor da causa que tenha sido omitido na petição inicial. Essa situação não se faz presente no caso concreto, porque houve, segundo consta da decisão rescindenda, a indicação objetiva de valor líquido para o pedido de diferenças salariais. Também não diviso aqui possibilidade de rescisão do julgado por violação aos preceitos seletistas já mencionados, em razão de que não foram eles prequestionados na coisa julgada e, além disso, não tratam do tema central que diz com a vinculação do julgador ao valor do pedido deduzido na petição inicial. E, por último, em relação à apontada afronta aos artigos 128 e 460 do CPC, com a vênia do autor, ora recorrente, também não diviso possibilidade de desconstituição da coisa julgada, tendo em vista a premissa que já foi enunciada da expressa indicação na petição inicial de um valor líquido para o pedido de diferenças salariais. Disso decorre que a coisa julgada, então, foi proferida de forma adequada, oportuna, pertinente, em estrita consonância com o devido processo legal. Estou votando, portanto, pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Pois não, muito obrigado. Doutora Maria Cristina, pretende fazer uso da palavra? Sim, excelência. Com procuração, peço a palavra pela parte recorrente. Pois não, pelo tempo regimental. Pese entendimento do excelentíssimo ministro relator, infere-se que o autor da presente ação rescisória, na verdade, deduziu o pedido genérico na petição inicial com fulcro no item 2 do artigo 286 do CPC, pois declinou os pleitos de equiparação salarial e reflexo sem que pudesse determinar de modo definitivo as consequências do ato ilícito da empresa reclamada, ao deixar de cumprir suas obrigações contratuais. Insiste o autor que, mesmo nos rigores formais do processo civil, há espaço para mitigação do artigo 459, parágrafo único do CPC. Há de considerar-se que a previsão contida no artigo 459, parágrafo único do CPC, tem como escopo único a maior celeridade processual, considerando-se que a eventual procedência de um pedido certo e determinado da forma daquele dispositivo eliminaria a necessidade da fase de liquidação de sentença. Ora, como se poderia, argumentando tanto, cogitar a supressão de liquidação de sentença nas reclamações trabalhistas, ainda que deduzidos pedidos certos e determinados, como se dá, por exemplo, um procedimento sumaríssimo? Essa hipotética supressão da liquidação de sentença é absolutamente impossível nas reclamações trabalhistas, data máxima vênia, considerando-se não apenas a condição do hipossuficiente do autor, mas também a incidência de interesses de terceiro, como o fisco e a previdência. Isso sem considerar que a antecipação para a fase de conhecimento das controvérsias acerca de cálculos dos valores devidos comprometeria gravemente os princípios da economia e celeridade processuais que regem o processo do trabalho. Mesmo na reclamação trabalhista, cuja decisão é objeto da presente rescisória, em que, segundo a ré, teria havido pedido certo e determinado, houve liquidação de sentença, com a participação intensa dessa última, que jamais pretendeu suprimir essa fase com fulcro no artigo 459, parágrafo único do CPC.
Por essas razões, insiste e pedido vênia, requer-se o conhecimento e o provimento da presente recurso. Muito obrigado, doutora Maria Cristina. Ministro Douglas. Eu estava procurando aqui, doutor Douglas. Presidente, Ministro Douglas. A petição inicial indica o valor de R$ 15.896,75. Muito embora, na parte final, tenha indicado um valor de R$ 8.500 para efeito de alçada, a pretensão material formulada foi objetivamente quantificada. Por isso, com a vênia ilustre advogada, eu ratifico o voto. Perfeito. Se me permitir uma pequena consideração, é certo que nas ações de procedimento sumarício se deva deduzir pedido líquido. Mas se a parte, na reclamação ordinária, deduz pedido líquido, não lhe é proibido. Se deduziu, ela assume as consequências do ato em que deduziu um pedido líquido, porque se deferisse mais ou se remetesse, haveria julgamento ultra petita. Né? Indago dos colegas se há algum destaque. Não, presidente, inclusive na região de São Paulo é praxe, vocês até sabem mais do que nós que lá militou, pedidos líquidos nas ações, mesmo no rito ordinário, já há muitos anos. Sim. E nesse caso vincula o julgador, eu também voto com o eminente relator. Então, assim se decide a unanimidade, nos termos do voto do eminente relator Douglas Alencar Rodrigues, consignada a presença da ilustre advogada doutora Maria Cristina da Costa Fonseca. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 210, dígito 28, de 2012, em que são partes Ministério Público do Trabalho da Terceira Região, Eliseu da Costa e Sindicato Rural de Lambari. Com a palavra, sua excelência, o eminente ministro Emanuel Pereira. Não. Presidente, senhor. Presidente. Pulou um aqui, né? Desculpe, hoje eu estou realmente um pouco fora de rumo, porque talvez explicar aos colegas, porque nem sempre fui assim, os que me conhecem desde que estou aqui. É que na presidência eu assumi muitas atribuições e são tantos os atendimentos, as demandas, julgamentos que eu tenho proferido para colaborar com os colegas, que eu chego às vezes cansado. Estou pensando, inclusive, porque não tirei férias em julho, de tirar pelo menos uns 5 dias para eu descansar um pouquinho e voltar ao normal, porque eu estou sentindo o peso dessa intensa atividade, com escusas, Vossa Excelência, e sei que compreende por quem eu tenho grande admiração. Então, com a palavra, a Sua Excelência, o ministro Alberto Bresciani. Presidente, era só para não quebrar, para não faltar com a reverência, porque quando Vossa Excelência disse ministro Emanuel Pereira para mim, eu fico muito honrado e teria relatado do mesmo modo. Tá bem. Era só para não parecer que estava roubando a palavra de Sua Excelência. Né? Mas, presidente, o processo é oriundo da Terceira Região, a questão de fundo é a ocorrência de colusão, evocação do artigo 4853 do CPC, o que causou espécie, eu faço aqui um resumo informal, no caso, senhor presidente, é que o exequente no processo matriz se apresentou em execução como presidente do sindicato executado. Ocorre que a prova dos autos, inclusive prova testemunhal colhida, demonstram que o reclamante, no processo matriz, pediu vínculo até o ano de 2002 e se tornou presidente do sindicato a partir de 2005. A alegação também de que o presidente da ocasião era tio da esposa do reclamante, que isso poderia causar alguma dúvida, alguma espécie, foi afastada também pela prova testemunhal, que demonstrou que o então reclamante e o presidente do sindicato sequer se davam bem. O reclamante no processo matriz, no período em que reclamou vínculo, não compunha diretoria, funcionava como secretário,
A prova testemunhal evidencia que houve prestação de serviços e, por isso, a Corte de origem afastou, apesar de uma primeira impressão duvidosa, a ocorrência de colusão. E assim me parece também, senhor presidente, a proposta segue no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. Pois não. O voto, em princípio, é favorável à constituinte da doutora Henriette. Vou indagar aos colegas se há algum destaque. Sem destaque, assim se decide a unanimidade. Nós temos do voto o eminente ministro Alberto Bresciano, consignada a presença da ilustre advogada doutora Henriette GM Páscoa. Muito obrigado, doutora. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo AGR-AR, número 11.081, dígito 04 de 2012, em que são partes Banco Bradesco S.A. e Milton Jorge Malinowski. Com a palavra, sua excelência, o eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, o processo se volta contra a decisão proferida pelo eminente ministro Caputo Bastos, relator original do processo, e se trata de processo que me veio em redistribuição. A decisão, o agravo se volta contra a decisão em que indeferiu liminar. A insurreição da parte se prende à possível ausência de interesse de agir do trabalhador, na medida em que a decisão rescindenda afirmou que o prazo prescricional fluiria a partir do momento que concedida a aposentadoria por invalidez, o que ocorreu após a propositura da ação originalmente na Justiça Federal. Ocorre que os preceitos evocados não cuidam da matéria como tal e, por isso, vejo adequada a decisão que indeferiu a liminar sob este aspecto. Prossegue ainda a pretensão de liminar no sentido de que não seria possível o deferimento de honorários advocatícios. Aqui a decisão, na verdade, está em consonância com a OJ 421 da SDI1, assim como no que diz respeito à manutenção de plano de saúde, também objeto de pretensão liminar, a decisão está em consonância com a súmula 440. Por isso, pelos aspectos destacados na decisão atacada, que são pertinentes à natureza da ação rescisória e por isso, insuscetíveis de reanálise do ponto de vista do fluxo ordinário de reclamação trabalhista, é que eu proponho que se negue provimento ao agravo. Pois não. Doutor Fernando Hugo, pretende sustentar? Não, excelência, só... Muito obrigado. Com procuração nos autos, indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaque, proclamo que a decisão é unânime. Nós temos do voto do doutor relator, ministro Alberto Bresciani, registrada a presença do ilustre advogado, doutor Fernando Hugo Miranda.